Bom, vamos falar agora da equação de estado de uma rede de Petri. Tá? O interessante da equação de estado é que a gente tem uma forma, né, mais simples de calcular qual é o estado alcançado após uma sequência de disparo de transições que ocorra no sistema. Então, essa é uma das utilidades da equação de estado e é a utilidade que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, o que nós temos, né? Qual que é a dinâmica, né, do sistema quando ocorre o disparo de uma transição TJ que esteja habilitada na minha rede de Petri? A equação que descreve essa nova marcação para todos os lugares PI é essa daqui. Eu tenho que x' de PI, ou seja, o próximo estado, né, a próxima marcação do lugar PI, é a marcação que eu tinha antes, que é o x de PI, menos o peso do arco que liga PI a TJ, mais o peso do arco que liga TJ a PI. Isso vale para todos os lugares de P. Com isso, a gente consegue, então, definir um vetor de marcação, que eu chamar aqui de x', tá? Esse sublinhado é o vetor, né, que é formado, né, com o x' de P1, o x' de P2, até o x' do Pn. Tá? Então, com todas as marcações que são alcançadas em todos os lugares da rede. Tá? Bom, eu posso, né, descrever essa dinâmica usando uma representação por uma equação única, né? Uma equação matricial. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou formar o vetor x', que está aqui. Tá? Vou empilhar o x' de P1, o x' de P2 até o x' de Pn e formo um vetor. Pego um vetor x, que é o vetor da marcação antes do disparo de TJ. Tá certo? E montei aqui. Então, eu tenho que x' igual a um vetor x menos. Agora, eu vou montar duas matrizes. Uma matriz formada com os pré de PI para TJ, para todos os TJs, T1, T2 até o TM. Então, o que eu vou ter? Vou formar que cada coluna dessa matriz vai ser o pré de PI T1. Então, eu tenho pré de P1 T1, pré de P2 T1, pré de PN T1. Aí eu vou para a segunda coluna da matriz e vou fazer pré de P1 T2. Ou seja, essa coluna ela vai estar toda associada ao disparo de T2. Então, eu tenho pré de P1 T2, pré de P2 T2, até pré de PN T2. E vou fazer isso até a última coluna, que é a coluna da enésima transição. E aí, eu vou representar o disparo de TJ multiplicando essa matriz, que eu vou chamar de uma matriz AIN, por um vetor, em que vou ter vários elementos zero e só um elemento aqui, diferente de zero, ele é igual a 1. Quem vai ser esse elemento? Vai ser o J-ésimo. O J-ésimo elemento, eu vou botar 1, o resto do zero. Por quê? Porque quando eu fizer a multiplicação dessa matriz AIN por esse vetor, eu vou estar selecionando a coluna J, que está associada ao disparo da transição TJ. Então, com isso, eu consigo descrever o menos pré de PI TJ para todo I, né? Para todos os lugares da rede. Tá? E faço o mesmo para representar o post. Eu vou montar a matriz AOUT com o post. Post T1P1, post T1P2, post T1PN nessa coluna daqui, representando o disparo de T1. Faço o mesmo representando o disparo de T2, até o disparo de TM. E pego aquele mesmo vetor em que aqui o J-ésimo elemento é o único diferente de zero, que ele é igual a 1, e multiplico essa matriz AOUT, porque aí eu vou estar selecionando a J-ésima coluna, que representa a transição TJ disparando. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu, no final,
eu tenho essa equação aqui. Eu tenho que x' é igual a x mais a alt menos a in vezes um vetor u, que é esse vetor aqui, ó. É o vetor que seleciona a jésima coluna da matriz, tá bom? Essas matrizes ela tem um nome, tá? A gente chama de a alt e a in de matrizes, né, de incidência de saída e de entrada, respectivamente, tá? Então, isso aqui são matrizes de incidência de saída, saída é o A alt, e de entrada é o A in, tá bom? Respectivamente, tá certo? De forma que A alt menos A in forma a matriz A, que é chamada de matriz de incidência. Tá certo? Ou seja, eu chego que x' é igual a x mais a vezes u. E essa é a minha equação de estado. Aqui eu vou só, para botar numa outra representação, eu vou escrever assim, ó, o x', eu vou representar como se fosse um k mais 1. Então, x de k mais 1 é igual a um x de k, ou seja, o anterior, mais um a vezes u de k, que representa o disparo da transição TJ, tá bom? Então, com isso, eu consigo descrever vários estados alcançados após o disparo de várias transições. Então, eu teria que x1 é igual a x0 mais a vezes u de 0. O que significaria isso? x1 é o estado alcançado a partir do estado inicial x0 com o disparo de uma transição específica que está representada no u0. Aí eu poderia depois escrever o x2. O que é o x2? x2 é o x de 1 mais a vezes u de 1. Então, é o estado anterior mais a vezes o u de 1, que representa um vetor que tem o disparo de uma transição específica e assim por diante. Então, essa aqui é o que nós chamamos de equação de estado. Tudo bem? Então, vamos lá. E o interessante é que eu posso usar a equação de estado para saber o estado alcançado após uma sequência de disparos de transições. Tá certo? Como é que eu faço isso? Ó, note que x1, como eu falei, ó, ele é x0 mais a vezes o 0. O x2 é, pela equação de estado, x1 mais a vezes u de 1. Ora, mais x1, ele é x0 mais a vezes o 0. Se eu substituir aqui, eu vou ter, então, que x2 é igual a x0 mais a vezes a soma de u 0 com u de 1. O x3 é x2 mais a vezes o 2. Ora, mas o x2, ele é x0 mais a vezes o 0 mais u de 1. Se eu substituo, então, aqui, por esse x2, eu tenho, então, essa expressão. X de 0 mais a vezes o 0 mais o 1 mais o 2. Tá certo? Esses vetores aqui, u de 0, u de 1, u de 2, são chamados de vetores de disparo. E a soma desses vetores, a gente chama de vetor de contagem de disparo. Então, ó, quando eu estou falando de que x1 é x0 mais a vezes o 0, eu posso chamar isso aqui de um V0, que é o vetor contagem de disparo associado somente ao disparo de u de 0. Quando eu tenho que x2 é igual a x0 mais a vezes o 0 mais o 1, eu posso chamar esse 0 mais 1 de um V de 1. E então, esse V1 representa o disparo de u 0 e u de 1. E o x3 é x0 mais a vezes o 0 mais 1 mais o 2. Eu pego o 0 mais 1 mais o 2 e monto um vetor que eu chamo de V2, que é um vetor de contagem de disparo das três transições que dispararam. Tá certo? De forma que eu posso, então, descrever a solução dessa equação de estado em função, né, da marcação inicial, que é o x0, mais a vezes o vetor de contagem de disparo, um vetor que representa o disparo de todas aquelas transições, que multiplica a matriz de incidência. Tá? Então, essa seria a solução dessa equação de estado, né?
partindo do estado inicial de um vetor de contagem de disparo. Tá certo? Vamos ver como é que isso funciona num exemplo. Vamos supor, tá, que eu tenha essa rede Petri. Tá? Essa rede Petri ela tem marcação inicial 1, 0, 0, 0. Então, o x0 ele é formado por 1, 0, 0, 0. Tá certo? Aqui eu tenho a transição habilitada, né? É o T1 e o T4. Né? Nesse caso, só T1 e T4. Tá? Porque o lugar P2 ele é lugar de entrada de T2, de T3 e de T5, e P2 não tem ficha, então não estão habilitadas. T4 está habilitado porque não tem nenhum lugar de entrada, então está sempre habilitado. E T1 tem como lugar de entrada apenas o P1, e o P1 tem uma ficha, e o peso do arco que liga P1 a T1 é 1, então satisfez a condição de habilitação, então T1 está habilitado. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que eu tenha essa sequência de disparo aqui, ó, T1, T3, T1, T2, T4. Já estou dizendo que isso é válido, que isso aconteceu, tá, no sistema. E eu quero saber qual é o estado alcançado. Ora, uma forma de fazer seria eu disparar T1, encontrar a marcação, depois disparar T3, encontrar a marcação, disparar T1 novamente, encontrar a nova marcação, depois T2, depois disparar T4 e finalmente encontrar a última marcação, fazendo passo a passo. Uma outra forma de fazer é usando a equação de estado, como a gente viu. Bom, vamos fazer pela equação de estado. Quais são os passos que eu tenho que fazer? Ora, primeiro passo, encontre a matriz de incidência. Como é que eu encontro a matriz de incidência? A matriz de incidência, ó, eu tenho que ver o que ocorre com relação a ganhar ou perder fichas para o disparo de cada uma das transições. Lembra que a matriz de incidência ela está associada a cada coluna com uma transição? Então, ó, a primeira coluna da matriz de incidência está associada à transição T1, a segunda, T2, a terceira, T3, a quarta, T4 e a quinta coluna, T5. E cada linha da matriz de incidência está associada a um lugar. Então, aqui eu tenho o P1, essa linha é o P2, essa linha é o P3, essa linha é o P4. Então, como é que eu vou montar essa matriz de incidência? Basta eu analisar o que ocorre no disparo de cada uma das transições. Ó, vamos olhar aqui. Ó. Quando dispara T1, o que ocorre com o lugar P1? Aqui eu tenho que o P1 é lugar de entrada e de saída da transição T1. Então, ele perde e ganha uma ficha. Ou seja, não há alteração no número de fichas de P1. Então, aqui eu coloco 0. Aí eu olho, quando dispara T1, o que ocorre com P2? Ó, P2 ganha uma ficha no disparo T1. Então, aqui eu coloco 1, uma ficha. Aqui na terceira posição, ó, na posição 3,1 da matriz A, está associado ao que ocorre com P3 quando T1 dispara. Nada, porque P3 não é nem lugar de entrada nem de saída de T1. Então, aqui eu boto 0. E a mesma coisa com P4, ó, 0. Então, eu montei assim a primeira coluna da matriz A. Eu penso assim, quando dispara T1, o que ocorre com relação a ganhar ou perder fichas de cada um dos lugares. Então, vamos pensar o mesmo para o T2. Ó. Vou montar essa coluna. Quando T2 dispara? Quando T2 dispara, ó, P1 perde uma ficha. Então, eu boto menos 1 aqui. P2 perde uma ficha. Então, eu boto menos 1 aqui. Já P3 ganha uma ficha quando T2 dispara. Então, eu coloco 1. E P4 não é lugar nem de entrada nem de saída de T2. Então, eu boto 0. Pronto, montei a segunda coluna da matriz A. Vou montar agora a terceira coluna da matriz A. Vamos lá. Ó. Vamos pensar. O que ocorre quando T3 dispara com relação ao lugar P1? Nada, porque P1 não é nem entrada nem saída de T3. Então, 0. O que acontece com o lugar P2? O lugar P2 perde uma ficha. O que acontece com o lugar P3? P3 ganha uma ficha. E P4 ganha uma ficha. Montei. T4. Quando T4 dispara, o que acontece com o lugar P1?
nada. P2, nada. P3 ganha uma ficha, então eu boto 1. P4, nada, 0. Última coluna, que acontece quando T5 dispara, o P1 ganha uma ficha, o P2 perde uma ficha, o P3 nada, e o P4 perde uma ficha, que o P4 é o lugar de entrada de T5. Pronto, montei a matriz de incidência. Agora eu vou ver qual que é, né, o vetor de contagem de disparo. Como é que ele vai ser formado? Eu vou olhar aqui, ó, e vou ver quantas vezes cada transição disparou. Ó, nessa sequência, ó, T1 dispara aqui e aqui, então ele dispara 2 vezes. Então eu boto 2 aqui na posição do disparo de T1. T2 ó, dispara uma vez, então eu boto 1, que é o disparo de T2. T3 ó, dispara uma vez, então eu boto 1 aqui. T4 uma vez, então eu boto 1 aqui. T5 não dispara, 0. Montei o vetor de contagem de disparo. Feito isso, vou calcular o estado alcançado após disparo de T1, T3, T1, T2, T4, montando a equação de estado. Ó. X5 vai ser o quinto estado alcançado, né? Já que são o disparo de 5 transições, né? É o estado inicial, mais A vezes o V4, que é esse vetor aqui. Então, o estado inicial era 1, 0, 0, 0. A matriz de incidência, vetor de contagem de disparo. Isso aqui vai dar esse resultado, 0, 0, 3, 1. Então, o estado que eu alcanço após esse disparo, né, é 0, 0, 3, 1. Se você vier aqui e acompanhar os disparos, você vai ver que vai dar exatamente isso. Ó. Quer ver? Ó? Vamos disparar 3, 1. Oh, desculpa, vamos disparar T1. T1, ó, tira a ficha daqui. E a ficha vai parar onde? Vai disparar, vai passar a ter uma ficha aqui, que foi o disparo de T1. Então, eu fiz esse primeiro disparo aqui. Agora, ó, vou fazer o T3. Quando o T3 dispara, eu vou tirar uma ficha daqui. Ah, sim, desculpa. Quando o T1 dispara, fica a ficha aqui e entra uma ficha aqui, né? Aqui no T1 acontece isso, ó, porque esse perde, ganha ficha e esse ganha uma ficha. Então, passa essa marcação aqui no disparo de T1. Aí depois eu vou disparar T3. Para disparar T3, ó, essa ficha sai aqui e entra uma ficha aqui e uma ficha aqui. Depois disparo T1 novamente. Quando disparo T1 novamente, ó, o que acontece? Essa ficha permanece aqui e aqui ganha uma ficha. Depois dispara T2. Quando dispara T2, ó, o que acontece? Ó, sai a ficha daqui, sai a ficha daqui e entra mais uma ficha aqui. E depois eu disparo T4. Quando T4 dispara, ó, aparece mais uma ficha aqui. Então, qual que é a marcação que eu alcanço? Eu alcanço, de fato, a marcação 0, 0, 3, 1. Que é exatamente o que eu encontrei como resultado aqui da minha equação de estado. Aqui, ó, 0, 0, 3, 1. Tá? Então, é uma forma, né, mais rápida de eu encontrar o estado alcançado após o disparo de uma sequência. Tá? Importante aqui, ó, que é preciso saber de antemão que aquela sequência é possível de ser executada. Porque simplesmente eu chegar numa equação de estado e encontrar uma solução, né, em que todos os elementos do vetor são não negativos, não significa que aquela sequência de disparo que eu executei ela é viável. Tá? Porque as transições têm que estar todas elas habilitadas para eu poder, né, a cada passo habilitada, para eu poder executar aquela sequência de disparo na rede. Simplesmente o resultado da equação de estado dar um número não negativo não significa que aquilo era viável. E aqui, obviamente, se você encontrar como solução negativo, é porque aquela sequência de fato não podia ser executada. Só que não garante nada encontrar também todos os elementos não negativos. Né? Ok? Então, é isso.